Estamos de volta para continuarmos a falar sobre orçamentos de obras, orçamento de obras. A gente já viu que o preço ele é formado pelo custo, pelas despesas indiretas e pelo lucro, né? Então, custo mais BDI é igual a preço. O que você provavelmente não sabe, ou já sabe, mas vai entender melhor nessa aula, é que o custo ele é dividido, ou pode ser dividido em custos direto e custos indiretos. Então, veja, agora dentro dos custos, eu não estou falando de despesas indiretas, eu não estou falando de lucro, eu estou falando de custos. Dentro dos custos, nós podemos ter uma divisão. Podemos por quê? Porque depende do autor, né? Depende da referência que a questão vai utilizar, e é isso que a gente vai ver, diferença entre custo direto e custo indireto. É bem simples, mas a gente vai fazer esse bloco exatamente para falar disso. O que são os custos diretos? Conforme o que prevê SINAP e que também é adotado pelo SICRO na estrutura dos orçamentos. Os custos diretos eles são a soma de todos os custos e serviços necessários à execução física da obra. Então é o que eu preciso de fato empregar na obra, utilizar para o objeto final que está sendo construído. Temos os materiais, claro, os equipamentos, a mão de obra. E veja, a mão de obra aqui já está acrescida dos encargos sociais e complementares a ela atrelados. Então aqui FGTS, INSS, EPI, Vale Refeição, Vale Transporte, já está dentro da mão de obra. E isso é muito interessante você saber. Por quê? Porque quando a gente falar de BDI, você vai ver que o FGTS, por exemplo, não compõe o BDI, porque o BDI é uma despesa indireta. E a gente está sabendo agora que os encargos sociais e complementares estão inseridos na mão de obra, que consequentemente estão dentro da composição de custo unitário e consequentemente estão no seu orçamento como custo direto. É isso mesmo. E custo indireto agora. Veja, os custos indiretos eles correspondem à soma dos custos e serviços auxiliares de apoio à obra para possibilitar sua execução. Então, olha que aqui agora eu estou falando de indireto. Eles são custos também, mas indiretamente associados à obra, estão mais voltados para a parte de quê? De fornecimento de infraestrutura, de logística, de gestão, para, claro, dar suporte à execução daquilo que está sendo construído, que é o meu objeto final. Essa diferenciação, SICRO, SINAP e diversas questões vão adotar. A gente traz aqui os melhores exemplos e os que mais virão em prova. Veja, o preço ele é dividido em custo e BDI. De BDI nós trataremos em outra aula, mas de custo nós temos custo direto e custo indireto. O direto a gente está falando dos insumos, olha só, material, obra, material, mão de obra, equipamento, ferramenta, EPI e outros que forem utilizados diretamente. Já o indireto, o maior exemplo de todos, ADM local, administração local. Aqui entra toda a equipe técnica de gestão ali da obra. Por quê? Porque chama local e não central. A administração central é na sede da empresa. A gente está vendo aqui. A administração local é na obra, no local da execução do serviço. O RH, o almoxarife, a sua secretária que fica lá, administrativa, o engenheiro, o encarregado, todo esse pessoal que trabalha na gestão e na organização da obra. Manutenção do canteiro. Aqui nós temos o canteiro de obra que tem que ter água, luz, internet, computador, papel, impressora, tudo isso são custos indiretos, porque estão ali naquela obra, mas eles não são necessários para o produto final, eles não são empregados objetivamente lá no meu objeto. Veículos, cuidado, veículos e equipamentos que vão compor o custo indireto são aqueles que não estão dentro do custo direto. Por exemplo, se eu tenho uma grua para movimentar pallets e equipamentos, por exemplo, mais pesados na obra, se essa grua não foi contabilizada, ela não faz parte de nenhuma composição de custo, nenhum serviço no custo direto, ela vai fazer do indireto. Se eu tenho, por exemplo, uma van
que fica ali à disposição para fazer algumas tarefas ali de banco, ou um carro ali, veja, ele provavelmente não está no custo direto, ele vai ficar no custo indireto, porque de fato é da administração. Então, alguns veículos ali vão estar empenhados. Agora, se eu falar de um veículo, por exemplo, um compactador de rolo liso de asfalto, isso está dentro do custo direto. Por quê? Ele vai ser utilizado e provavelmente, quando a gente fala de asfalto, ele já vai ser pago com o asfalto acabado, né? Com rolo de pneus, rolo liso, rolo pé de carneiro. Então veja que não vão entrar no indireto, e sim no direto, esses que eu disse. Então aqueles que não estão dentro das composições vão ser utilizados aqui. Mobilização e desmobilização de equipamento, de pessoal. Veja, a gente sai de uma obra e vai para outra obra, tem que levar tudo. Tem que levar muito equipamento, tem que levar todo o meu depósito, aquela coisa que a gente tem, repositório ali de almoxarife, de EPI. Isso é mobilizar e desmobilizar. Eu tenho que instalar elétrica, tenho que instalar a infraestrutura de esgoto ali para o canteiro ser construído. Construir, se for de barracão ou se for de container, tem que levar o container de um lugar para o outro, ou trazer coisas lá da sede da empresa para a obra, mobilizar todo mundo para trabalhar ali naquele local. Custo indireto e outras coisas mais. Então veja que nós estamos falando de uma diferença clara entre custo direto e custo indireto, que nunca vai ser confundido com despesa indireta, que é coisa do BDI. Custo direto e indireto incide em valor e deve constar na planilha. Despesa indireta está relacionada à sede e incide em percentual no meu orçamento. Fique de olho nisso, tá ok? Aldo Doria Matos ainda diz o seguinte: são custos que ocorrem independentemente das quantidades produzidas pela obra que não foram incluídas nas composições de custo unitário dos serviços. Seu fato gerador não está diretamente associado à atividade de produção. Então aqui os custos indiretos é isso. Cara, eu vou ter que ter o canteiro, tem ali o engenheiro, mas assim, vamos lá. Eu tenho que ter, se produzir pouco, se produzir muito. Basicamente, aqueles custos ali, eles não estão atrelados ao quanto eu produzo lá na minha obra em si. É isso que a Aldo Doria Matos quis trazer também como informação. Só que acontece que, embora exista essa diferenciação entre custo direto e custo indireto, esses caras aqui, a própria Cicro Sinap diz, olha, os custos diretos e indiretos de um orçamento são estimados com base em dados extraídos do projeto e do planejamento e são expressos em valor monetário, ou seja, quantidade vezes o preço unitário me dá o preço, o custo, né, total. Aqui o ideal seria a gente falar até custo unitário, né? Me dá o custo, o valor monetário ali para cada um desses serviços. Então não interessa se é custo direto ou indireto, ele vai ter que estar na planilha, vai ter que estar no meu orçamento analiticamente discriminado, detalhado, com o seu preço, com a sua unidade de medida, seja custo direto, seja custo indireto, tem que estar lá. Por quê? Porque no BDI vão outras coisas e incidem de forma percentual. No custo não, no custo é valor. Ah, mas eu já ouvi falar que não existe para o TCU custo direto e custo indireto. De fato, acontece o seguinte, um acórdão do Tribunal de Contas da União estabeleceu o seguinte, olha, oriente a administração pública federal, e aí isso se estendeu para todos os demais entes, oriente a discriminar custos da administração local, do canteiro de obras, da mobilização e desmobilização, aonde? Na planilha de custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração, discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado. Então, se eu posso mensurar, quantificar e pagar item a item, então onde eles vão ter que estar? Na planilha de custos diretos. Pois veja bem, Sinap fez uma distinção, custo direto e indireto, mas falou a mesma coisa, vocês têm que estar na planilha de custos. O que o TCU falou? Olha, vocês então, custos indiretos que Sinap chama, vai ficar na planilha de custo direto. Então, na verdade, o TCU nunca falou assim, esses custos são custos diretos. Ele disse, devem constar na planilha de custos diretos. Ele não falou se é custo direto ou indireto, só que se entendeu que o TCU, então, ele não considera a existência de custos indiretos, que não tem nada a ver com despesa indireta. Ele só considera, então, tudo que é custo
como custo direto. E se a questão falar sobre TCU, ela vai estar falando que só existe um tipo de custo, que é o custo direto. Até porque, até aquilo que Sinap chama de custo indireto, para o TCU ele fala, opa, vocês são custo direto, vocês vão estar na planilha de custo direto. Porque eu consigo medir, consigo pagar, consigo auditar, inclusive, os órgãos de controle vão verificar isso, nada de me esconder, mostre tudo no orçamento. É isso que ele quis dizer para a gente. Maravilha! Só que ainda além disso, ele me fala uma coisa que é muito importante e que pouca gente presta atenção neste mesmo acórdão 2622. Ele fala o seguinte, olha, a administração pública também deve estabelecer no edital de licitação um critério objetivo de medição para a administração local. Então lembra do RH, dos engenheiros, da parte administrativa da obra, do encarregado, do almoxarife? Eles são pagos, provavelmente eu preciso colocar lá quantas horas que eu vou consumir de cada um deles, né? Fazer tudo isso discriminado no meu orçamento discriminado, detalhado ou analítico. Só que no pagamento desses profissionais, que a gente chama aqui de administração local da obra, né? Gestão de RH e gestão técnica da obra, pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, evitando o quê? Pagamentos mensais fixos. Ah, então se eu considero o engenheiro 40 horas por semana, falar 200 horas, 220 horas por mês, ele vai ficar o dia inteiro na obra. Só que não é assim por mês que eu vou pagar. Ah, eu pago por mês esse valor do salário do engenheiro. Não, eu vou atrelar o pagamento da administração local à execução da obra. Se esse mês ele fez 10% da obra, será medido 10% da administração local, porque assim a gente evita que chega ao final dos 10 meses, o seu cronograma físico-financeiro acabou, você pagou todas as horas de engenheiro, mas a obra ainda falta mais da metade, ou seja, você desembolsou muito mais dinheiro e muito antes do que deveria. Então a gente deveria vincular, atrelar o pagamento da administração local de forma proporcional à execução financeira da obra. É isso que o TCU fala. Inclusive dá percentuais, olha só. Percentuais que devem ser, a rigor, respeitados. O quartil inferior e o primeiro e terceiro quartil, e geralmente adota o quartil médio. Veja, obra de construção de edifícios, a administração local deve corresponder aí por volta de 6,23% da obra. Isso evita que o quê? Que eu vou fazer, por exemplo, uma reforma de uma troca de piso. Eu coloco lá que vão ter que ter um engenheiro, 8 horas por dia, um encarregado, 8 horas por dia, mais o mestre de obras, 8 horas por dia. Veja, tem muita gente, mais os equipamentos, mais a obra toda. Quando eu for ver, só que a obra é muito barata e eu estou tendo tanto profissional ali dentro pagando que não justifica. Então, ou seja, minha administração local da obra está mais alta, está mais cara do que a própria obra, né? O molho está mais caro do que o peixe. Não faz nenhum sentido. Então ele estabelece esses quartis percentuais aí para evitar esse tipo de problema. E a gente vê que varia de 6 a 7,5%. Bom, na tela está a diferença. A diferença então é que existe uma barrinha aqui, ó, do ciclo de Sinap que determina custo direto e indireto, que para o TCU não existe. Tudo isso é custo direto. Maravilha? Agora, coisas que são comuns aos dois. BDI, porque no BDI a gente não tem esse problema de entendimento em relação aos itens que devem compô-lo, e que a administração local, isso já foi pacificado pelo TCU, deve ser realizada em pagamentos proporcionais, como nós dissemos anteriormente. Quiser dar uma lidinha depois, está aqui, custo indireto é a definição. Quando eu falar de custo indireto, eu nunca vou estar falando do TCU, porque ele não considera a existência disso. Então isso aqui é uma definição do custo indireto que o Sinap dá para a gente. Vamos resolver a questão que na prática isso fica mais fácil. Ora, com relação à orçamentação de uma obra, analise a afirmativa a seguir e assinale V ou F. As despesas com administração local são despesas indiretas. Opa! Despesa indireta é percentual. Despesa indireta está aqui, ó, das despesas indiretas. Então não faz sentido, já que nós estamos falando uma coisa é custo indireto, outra coisa é despesa indireta. E a administração local, na verdade, se está falando de indireta, é custo indireto e não despesa indireta. Quem é despesa indireta? A administração central. Então aqui falso.
As despesas com mobilização e desmobilização da obra fazem parte dos custos diretos da obra e devem constar na planilha orçamentária. Ora, aí aqui fica aquela dúvida. Despesas com mobilização e desmobilização fazem parte do custo direto? Se for de acordo com o TCU, sim. Se for de acordo com o SINAP, não. Se for de acordo com o SINAP, é custo indireto. Então, fica essa dúvida. Vamos para a próxima. As despesas com instalação de canteiro e acompanhamento de obra são despesas indiretas e devem ser inseridas no cálculo de BDI. Ora, a instalação de canteiro nunca vai ser despesa indireta. Pode até ser custo indireto, conforme o SINAP, mas despesa indireta, nem a administração local, nem a instalação do canteiro nunca serão. Então aqui, falso e falso. Fica essa dúvida, olha, que coisa, não? Essa questão é clássica, que pega qualquer profissional. Não sei se está falando de acordo com o entendimento do TCU, não sei se está falando de acordo com o entendimento da SINAP, então até caberia recurso. Qual foi o gabarito da banca? V significa que aqui ele colocou que, verdade, as despesas com mobilização e desmobilização da obra fazem parte dos custos diretos. Opa, adotou o TCU. FGV adotou o entendimento do TCU nessa questão, mas deveria ter sido mais claro, porque simplesmente com as informações que foram dadas não daria para ter esse esclarecimento. Vamos ver mais questões, tá? Requisitou-se a realização de um orçamento para a realização de pequena obra de concretagem, para execução de uma fundação. Dentre os itens de custo relacionados a seguir, o que pode ser considerado como custo indireto é, veja, a betoneira vai ser aplicada lá na obra, vai ser usada para rodar massa. Mão de obra do pedreiro, está lá, insumo necessário. Forma, insumo fundamental. Iluminação do canteiro de obras. Opa! Iluminação do canteiro de obras já parece para mim que é um custo indireto e não direto. Se falou de indireto, canteiro de obras, para nós é esse gabarito. E por último, concreto, executado em loco. Tudo aqui é custo direto, com exceção da alternativa D. Isso já está claro. Se falou da existência desse nome aqui, ó, custo indireto, está falando de SINAP, está falando de Sicro. O custo da obra é a soma de todos os custos dos bens necessários à sua produção e se divide em direto e indireto. Opa, se divide o custo indireto e indireto, já sei. SINAP, na cabeça. As alternativas abaixo referem-se ao custo indireto de uma obra, com exceção de uma delas. Todas são custo indireto. Projeto de produção é um custo indireto ali. Implantação e operação do canteiro, custo indireto. Administração da obra, seja administração local, também. Planejamento e o controle de produção, também. Materiais e mão de obra. Opa, material e mão de obra é insumo, vai ser aplicado, é custo direto. Todo o restante, quem que faz? Todo o restante quem faz é o RH administrativo ali, gestão, a parte técnica, todos os profissionais que estão naquela região, naquela obra, fazem parte da administração, no caso local, e que para o SINAP é um custo indireto. Em orçamento de obras públicas, são considerados custos diretos. Opa, o que é custo direto? Aí aqui eu não sei, porque não falou da existência de indireto, só está falando do direto, então pode ser TCU ou SINAP, eu tenho que olhar as alternativas para o entendimento. Os percentuais de tributos incidentes sobre o serviço. Olha, quando se fala de tributos incidentes sobre o preço do serviço, a gente está falando de despesa indireta. Faz parte, então, do que a gente chama de BDI. As taxas de risco e empreendimento também faz parte do BDI. Taxa de rateio e administração central também faz parte do BDI, na verdade, das despesas indiretas. Estamos falando só do DI, né? O seguro e a garantia do empreendimento. BDI, está na parte do DI. Encargos sociais de mão de obra que atua no serviço a ser executado. Ora, veja, encargo social da mão de obra já está lá embutido no custo direto quando a gente coloca lá homem-hora. Eu mostrei para vocês na aula teórica isso. Então, os encargos sociais, INSS, FGTS, ninguém vai te enganar, tá? Eles estão nos custos diretos e não no BDI. Por isso, ele é o único que faz parte do custo direto e o restante,
tudo no DI, que são as despesas indiretas. No orçamento de obra pública, de acordo com o Acórdão TCU 2622, instrumenta parâmetros de valores mínimos e máximos do serviço de administração da obra. Qual o intervalo percentual de administração local inserido no custo direto? Opa, administração local para o TCU é custo direto mesmo, tá certo, tá coerente. Se fosse SINAP, seria indireto. Para uma ordem de construção de rede de abastecimento de água, coleta, esgoto e construções correlatas. Aí tá de sacanagem, né? Tá querendo aquele acórdão com aquela mesma tabela, que a gente sabe ali da ordem de 6% a 7%, só que ele quer saber exclusivamente, olha, fica fácil você acertar pela estimativa, que varia de 3,5% a 9%. Então, a gente ficaria na D. Mas eu não recomendo ninguém a decorar, memorizar esses valores aqui. Inclusive, o que ele está querendo aqui é construção de rede de abastecimento. Vai de 4,3 a 10,89. O gabarito letra C apelou, hashtag apelou aqui nessa questão a Fundatec. CESP, Sebrasp, vamos lá. A administração local, estrutura administrativa instalada junto à obra, é composta por elementos que são necessários à execução do empreendimento, mas que não serão incorporados a ele, como pessoal, material e equipamento de escritório e equipe de direção. Neste contexto, com relação ao orçamento, a administração local corresponde a custo direto, pois seus componentes não serão incorporados à construção. Opa, vamos ver qual é o entendimento aqui. Valor fixo estabelecido pela construtora, o qual é padronizado, já que independe das características do empreendimento. Isso aqui não faz nenhum sentido. Valor fixo estabelecido pelo contratante proporcional às dimensões do empreendimento. Não é. A gente viu que a administração local, seja no entendimento do TCU, que ela é custo direto, seja no entendimento do SINAP, que ela é custo indireto, ela deve ser apresentada na planilha de custos, com os seus quantitativos e seus valores. Então não é um proporcional, é o quanto eu vou gastar ali daquele elemento, e não é também percentual. É um custo indireto, visto que seus componentes não serão incorporados à construção. Ora, aqui, não serão incorporados, não faz sentido falar que é direto. Veja que adotou o entendimento de SINAP, que é um custo indireto que não será incorporado à construção. E aqui, claro, a gente fala assim, valor fixo, depende, a administração local depende da quantidade, não só do tamanho da obra. Tem obras pouco complexas, mas que vão exigir muita técnica, muito profissional ali, várias frentes de trabalho. Então, isso não é fixo de acordo com o empreendimento e não é a construtora que determina ou o contratante que determina. É o projeto que vai ali determinar ali, quanto a gente vai precisar de quantos profissionais e qual a hora de carga horária de cada um na administração local. Quanto à orçamentação de obra, julgue o próximo item. A parcela de custos com a administração local não contempla despesas com a sede da construtora. A parcela de custo de administração local não tem a ver com as despesas da sede. Sim, uma coisa é a administração local, outra coisa é a administração, vou até colocar aqui, administração local versus administração central. Central é na sede, local é na obra. Tá ok? Na obra aqui, isso aqui é custo direto para o TCU, isso aqui é custo indireto para o SINAP. E para os dois, isso aqui faz parte das despesas indiretas. São exemplos de custos indiretos. Instalação de canteiro. Se falou que existe custo indireto, já sei que está falando de SINAP. E a questão também fala aqui do ciclo, que adota o mesmo entendimento. Instalação de canteiro, custo com a administração local, aluguel da sede da empresa, equipamentos, mobilização e desmobilização do canteiro, seguros e despesas tributárias. Parece tudo certo até falar de seguros e despesas tributárias, despesas financeiras. Seguros, despesas financeiras, riscos, garantias. Vamos colocar aqui mais. O que mais? Administração central. Tudo isso aqui vai compor
o nosso DI. Nós temos também os impostos, não são somados assim, né? Mas está errado em função dos seguros e despesas tributárias, que fazem parte de despesas indiretas e não custos indiretos. Eles vão sempre tentar te confundir com isso. Errado. Na elaboração de orçamento de obra é importante distinguir o que são custos diretos e indiretos. Opa, falou SINAP. Se falou se existe custo indireto, eu estou falando de ciclo SINAP. Bem como o custo e preço de venda. Considere, custos diretos são aqueles relacionados à execução de um serviço, composto por material, mão de obra e equipamento, correto? Custo indireto não estão diretamente relacionados à execução, mas influenciam no custo total da obra, como, por exemplo, o custo da administração central. Olha ele aí querendo me pegar de novo. Custo indireto é a administração local. Central é despesa indireta. Falso, meu amigo. Aqui não, garotinho. Os encargos sociais fazem parte dos custos indiretos. Opa, encargo social é na mão de obra. Já está embutido na hora do cara. Então já faz parte aonde? Do custo direto. Quando eu considero lá 2 horas de pedreiro, eu já estou considerando a remuneração do pedreiro. Salário mais encargos sociais, encargos complementares. Falso de novo. Seguros e garantias fazem parte do custo direto da obra. Não, fazem parte das despesas indiretas e ninguém mais vai confundir isso. Portanto, aqui, neste caso, a FCC deu que 1 e 2 estão corretos, mas só um pode estar correto, porque custo indireto não é a administração central, e sim despesas indiretas poderiam ser a administração central. Aqui ela cometeu um equívoco, provavelmente deveria ter escrito aqui local, e aí sim a gente marcaria a alternativa B. Tópico simples, fácil, você não pode errar na hora da prova. Abraço!